Olá, Boa. jovens! Sejam bem-vindos a mais uma octofeira do comunismo brasileiro, né? O dia eterno do comunismo brasileiro. E hoje estamos aqui de volta com uma edição muito especial do nosso querido Mundo em Vermelho, Mundo Vermelho voltando na sua segunda temporada aqui. Eu e o João. João, abaixa um pouquinho da sua câmera, cara. Abaixa a sua câmera um pouquinho, você tá com muito teto. Vê se melhorou. Tá ótimo, tá ótimo. Né? E hoje nós estamos aqui com um movi muito foda, cara, que nós vamos falar do livro novo do Pitilo, tá? O Exército Vermelho na Mira de Vargas, que é, por sinal, o mestrado do João Cláudio, né? Que é uma puta pesquisa, cara. É uma puta pesquisa. Eu tive o prazer de ler o livro, cara. Eu comi o livro, cara. Eu li o livro literalmente de um dia pro outro. Eu comecei a ler o livro 6 da tarde de um dia, fui resolver uns treinos do meninos, parei para dormir, 10 horas da manhã do outro dia eu já tinha terminado de ler o livro. Porque o livro, ele te prende, cara. O livro é muito gostoso de ler. E o livro traz uma pesquisa documental que é espetacular, cara. Eu só imagino o trabalho que vocês não tiveram de fazer essa pesquisa, porque quem já mexeu com a hemeroteca, quem já mexeu com o arquivo público, né? Imagino que pelo menos você tenha tido a sorte deles serem microfilmados no seu caso. Você Tá foi na brincando, né, hemeroteca João? igual eu, né? Você foi na hemeroteca igual eu. João, não sei se eu te contei esse caso, cara. Meu primeiro trabalho como historiador na vida foi na hemeroteca, né? Eu trabalhava de boy no Tribunal de Contas aqui em Belo Horizonte. E aí lá eu conheci o maluco que era conselheiro, entregando as coisas, levando cafezinho, levando carta. E ele, além de conselheiro, ele era imortal da Academia Mineira de Letras. Doutor João Bosco Murtalá, gente boa pra caralho. Devia E o ser parceiro do nosso querido Tancredo Neves. Mas é desse pessoal mesmo, inclusive porque foi membro histórico do MDB, sabe? Aqueles mineiros semi-progressista, semi-arrependido, que ficou meio na maciota, você entendeu? Primeiro foi junto ali com Pedro Aleixo, tal, naquele rolê democrático difuso, depois ficou semi na maciota, depois Ô, pro MDB. João, ele ficou na dúvida. Eu torturo ou eu rezo? Exatamente, entendeu? Então, assim, ele era do MDB e tal. Mas era gente boa, tal, e aí, tipo, porra, eu trabalhava lá, ele ficava sempre trocando ideia comigo de história e tal. E ele era imortal da Academia Mineira de Letras, né? Ele era advogado de formação, mas o rolê dele mesmo era história. História de Minas, principalmente. O cara trabalhou milhões de coisas de história de Minas. E aí, velho, ele virou um dia pra mim e falou assim: porra, João, você recebe mal pra caralho aqui, o trampo é foda, tal, você não quer trabalhar pra mim, não? Eu falei: porra, super quero, né? Ele falou: não, você faz o seguinte, eu vou te pagar. Na época, cara, era tipo, o salário era 600, ele ia me pagar tipo 800. E aí tudo que ele queria é que eu ficasse 4 horas por dia na hemeroteca, levantando efeméride de Minas Gerais do século 17 e 18, porque ele estava com um livro com a Fundação João Pinheiro de efemérides minerianas. Eu até tenho o livro aqui em cima, saiu 3 volumes, desse tamanho essa porra, eu que fiz essa pesquisa. E aí meu primeiro trampo foi esse. Eu levantei todos os jornais de Minas da época, e eu fui indo um por um, levantando os acontecimentos que tinham repercussão em mais de um pelas macro-regiões. Então, cara, eu peguei todos os ácaros e todas as bactérias do século XVIII e XIX, o que eu passei mal, o que eu tive de crise respiratória, o que eu tive de bronquite bizarra, o que eu tive de bactéria que devia estar O desconhecida dedo, da humanidade há 200 anos. o dedo ficava amarelo. Isso mesmo, isso mesmo. E o jornal daquela época não é o jornal de hoje, não é aquele extra que você compra no sinal. Meu amigo, o cacete do jornal é desse tamanho. É uma porra que os pais lia naquelas cadeiras de tiozão, tá ligado? Que abria o bagulho igual uma cortina, assim. Então, uns cacete de jornal desse tamanho, o livro pesa 32 quilos cada livro. E aí você tinha que subir 2 andar.
abraçado com 2, 3 livros de cada vez para facilitar o trabalho do dia, para você não ter que subindo com 30 quilos de jornal velho, espirrando, morrendo com a peste negra do jornal. Vou supor, então, que o seu rolê aí no Rio não seja muito diferente do meu, né? Você tá mudo aí, João. João, olha, eu jogo Airsoft aí com a rapaziada do Exército Vermelho, né? E aí teve no penúltimo jogo de Airsoft, veio um companheiro muito querido, um grande intelectual da pesquisa, da participação da FEB na Segunda Guerra Mundial. Ele falou assim para mim: professor, o senhor não me conhece, mas eu conheço o senhor. Eu falei: por quê? Para de me chamar. Primeiro eu falei para ele: meu irmão, para de me chamar de senhor, porque eu já estou ficando velho, me chamando de senhor, mas velho, né? Aí ele falou assim: não, porque a minha esposa trabalha no arquivo do Itamaraty, e o dia que eu mostrei a sua foto para ela, ela falou assim: meu Deus, toda vez que esse homem chegava lá, ele pedia de 6 a 10 tomos. Aí eu falei assim: eu pedia. Ela: o senhor era o único que botava eles para trabalhar, porque eu chegava. Quando o arquivo abria, o arquivo histórico do Itamaraty, e aí nada está digitalizado, você manipula a fonte primária original. Só que era uma coisa engraçada, porque eu chegava lá 9 horas da manhã, sentava naquela cadeira horrível, aquele ar-condicionado maravilhoso, um silêncio sepulcral, e eu começava a ler, né? Aí eu começava a ler os livros, todo o relatório diplomático, Rio, Washington, Rio, Londres, Rio, Paris, e eu ia investigando. Só que eram muitos livros, aqueles tomos desse tamanho. Só que tinha hora que era muito engraçado, João, tinha hora que o sono tomava conta de mim. Só que eu estava escondido naqueles tomos desse tamanho. E tinha algum momento ali que dava alguma falha ali, algum bug ali no meu computador, que eu tirava uma pestana encostada no computador. Mas sabe quando é que tu volta com culpa? Aquela coisa meio judaico-cristã, tu volta assim com culpa: meu Deus, eu dormi. Aí tu olhava para um lado e para o outro, não tinha ninguém no arquivo, só eu e o arquivista lá na frente, e eu dormindo no meio dos tomos. Aí eu olhava o relógio: dormi 20 minutos. Falei: tá bom. Aí eu consumia metade daquele livro, dava meio-dia. Eu ia ali o arquivo histórico do Itamaraty, para quem não é do Rio, é aqui na Central do Brasil. É do lado da onde tinha o acampamento golpista lá, que eles estavam rezando para pneu, aquela coisa lá. Aí eu ia ali na Marechal Floriano, e eu sem grana, não tinha bolsa, né? Eu fiz mestrado e doutorado e estou fazendo um pós-doutorado sem bolsa. No money. Aí, o que acontece? Aí tinha uma yakisoba barata, aquelas yakisoba do Brasil, né? No restaurante do Lean, e eu pedi yakisoba de flango, muito flango. Meu irmão, vi aquela montanha de macarrão. Aí eu me enchi de aquele carboidrato grau 1000. Pô, meu irmão, um organismo do tamanho do meu, depois de consumir quase 1 quilo de carboidrato, exigir que fique acordado essa cara. Meu irmão, não tem nutricionista no mundo que vai balancear isso. Aí eu voltava lá para o arquivo, para a parte 2. Aí o que eu fazia? Como os tomos estavam diminuindo, eu comecei a botar na fila os que eu já tinha lido. Aí dava aquela cabeçada gostosa, voltava. Aí quando eu olhava, 3 horas. Mas isso, cara, foram meses de pesquisa. Quando eu fui para o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, o Asperge, aqui, que já é na Zona Sul, em Botafogo, aqui perto do aterro do Flamengo, e aqui o arquivo, lamentavelmente, os papéis originais estão se diluindo, porque você manipula os papéis originais. Aí, obviamente, tinha que botar luva, máscara, como lá no Itamaraty também. Só que no arquivo do Itamaraty tinha um ar-condicionado rolando, né? Mas lá no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, às vezes o ar-condicionado estava desligado. Agora você vê a loucura. O Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, que já foi capital da República, capital do Império, tinha dias que o ar-condicionado não funcionava, aquela quantidade de documentos originais.
Aí tu tinha que manipular aquilo. Cara, aí eu chegava lá já começava a olhar, meu Deus, olha, se você contar isso, como é difícil fazer pesquisa no Brasil. Chegava lá, olha o tamanho da minha mão. Chegava lá, só tinha a luva M. Aí eu perguntava assim para a arquivista, por que vocês não compram luva G? Não, porque aqui, sabe, a gente traçou uma média. Eu falei, meu amor, é meu tamanho, eu não estou na média. Eu sou plus size, eu estou XXX. É gordofobia quanto pesquisador. Não, aí, irmão, para meter a luva média na mão, quando eu terminava, estourava as pontas dos dedos. Falei, caralho, isso é coisa de filme. Aí tu manipulava aquilo, daqui a pouco estava com a digital, aquela acidez do papel, estava eu todo amarelo, um cheiro horrível. Foram 2 anos de pesquisa continuada. Nessas agruras que você falou, só para te devolver a palavra, como é difícil no Brasil essa questão da guarda, posse e da publicização dos arquivos. A gente precisa urgentemente ter uma nova diretriz com relação a essas fontes primárias, porque a gente está perdendo isso. Não, é foda, é foda. Eu também na hemeroteca era a mesma coisa, cara. Quem já passou dentro de uma hemeroteca em qualquer lugar do Brasil sabe como é que é. Né? Agora me disseram que eles estavam começando a tentar microfilmar. Espero que eles façam isso de mesmo, porque assim, a real, cara, é que jornal, bicho, de 1700 e pouco, tá derretendo. Né? Jornal já não é aquele papel, né? Jornal já é aquele papel de limpar a bunda, é o papel de fazer o beck, né? Então, assim... É quase que o papiro, é quase que um papiro. Então, assim, já não é um rolê que é feito para preservação de longa data. João, deixa eu te contar uma coisa. Tinha documentos que eu pegava, cara, pela felicidade do meu filho, tinha documentos que eu pegava, que eles se desfaziam quase que todo. Ficava aquele bando de papel destruído no chão. No final, o cara vinha com a escovinha para limpar. Aí eu falei assim pro coitado, pro arquivista lá, né? Funcionário público, concursado, o cara que é o guardião daquela memória, eu falava assim para ele, comandante, o papel está se desfazendo. Ele falava assim, esse papel não era nem para você estar manipulando, mas nós não conseguimos ainda a digitalização completa do arquivo. Mas são documentos, como o meu objeto era a Segunda Guerra Mundial, são documentos de uma raridade, de uma preciosidade. O que eu passei a fazer, João? Eu virei maluco. Eu passei a gravar, fotografar e arquivar. Eu tenho aqui nesse outro computador quase 5.000 documentos. Eu sou quase um backup do Arquivo Histórico do Itamaraty e do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro e, obviamente, da Hemeroteca da Biblioteca Nacional, que você já citou. Eu comecei a ter pena desses documentos que estavam se desfazendo, que era dado para você manipular. Eu comecei a fotografar e guardar. Só que o outro computador era velho, deu pau no HD, esse aqui também já está no limite. Porque eu falei assim, teve uma hora que eu falei assim, eu sou o guardião dessa memória. Eu me auto-nomeei guardião dessa memória, porque eu falei, meu Deus, não tem ninguém olhando isso. E aí, quando eu tive a felicidade, daqui a pouco a gente entra nesse assunto, mas de reescrever a história da Segunda Guerra Mundial, aí é que eu vi a importância desses documentos. É isso. Depois, Pitilo, próxima vez que eu for aí, eu vou levar um HD externo, eu vou pegar esses documentos todos e nós vamos subir essa porra num drive e vamos deixar isso disponível pra galera. João, meu sonho, no outro dia eu fiz uma live aqui e eu falei pra rapaziada aí que estava me ouvindo, eu falei, olha só, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu me tornei o maior inimigo do concurso público. A Constituição de 88, ela entregou o Serviço Público Nacional na mão da classe média privatista. Você tem um mano de classe média babaca que virou funcionário público e é a favor da privatização. É o que mais tem, sou... Mano. João, você sabe melhor do que eu estou falando. Perfeitamente. Eu sou sobrinho neto de funcionários públicos getulistas. Eu tinha um tio que ele era assessorista do IAPAS. O INSS era do privado, o IAPAS era do público. Ele só era o assessorista, porque antigamente
os elevadores eram aqueles de porta pantográfica que tinha aquela manivela. Ele só era o assessorista. O dia que aposentaram ele entrou em depressão, queria matar e morrer, que a vida dele foi para o Iabas. Eu tive o orgulho de ter um tio-avô chamado Gisberto Ruspagiari. Para a gente era tio Betinho. Ele, como o meu bisavô era austríaco, ele era um homem branco, de quase 2 metros de altura, com os olhos azuis, e ele foi guarda especial do Getúlio Vargas. Aqui no Rio, o Rio de Janeiro era a capital da República, então o que se tornou a Polícia Federal foi a Guarda Especial, GE, e ele era a Guarda Especial do Getúlio. Ele fazia a segurança do Getúlio. Quando teve o golpe, que tiraram o Getúlio e defenestraram o Getúlio, botaram ele de guarda de trânsito. E ele era um homem muito sério, muito firme. E ele tinha muito orgulho da túnica dele azul, aquele emblema E eu convivi com ele assim, eu era muito pequeno, mas eu tenho uma lembrança muito remota do meu tio Betinho. A coisa que eu mais lembro da casa do meu tio Betinho, que eu morava no mesmo quintal, era o retrato do Vargas na porta. E ele era casado, olha que curiosidade, o João. Esse meu tio, que era branco de olhos azuis, ele era casado com 2 negras, 2 mulheres negras. Ele era casado com as 2. Entendeu? Ele era um homem assim, tão bacana que ele já rompia fronteiras na década de 60. Entendeu? Sabe o que era engraçado? A minha tia Celina era apontadora do jogo do bicho. E a minha tia Alcina dava pensão e ainda tinha uma roleta na casa dela. Para você ver o ritmo que era. Eu nasci nesse ritmo frenético no subúrbio carioca. O que acontece? Como ela tinha uma roleta e tinha um jogo de ronda, era proibido, a polícia ia sempre lá. Quando a polícia chegava para dar um bote lá no cassino da minha tia, aquele homem já de 70 e tantos anos metia a mão na carteira, porque aí já era estado do Rio de Janeiro, o estado da Guanabara já tinha acabado, metia a mão na carteira de Polícia Federal e falava assim, Polícia Federal. Ele já, muito idoso, e aí os policiais, meu chefe, mas que roleta, jogo do bicho. Ele, rapaz, se mete com a tua vida, ele com a carteira na mão. Então é essa anedota folclórica do subúrbio do Rio de Janeiro, eu vivi isso. E sabe o que era engraçado? A minha tia Celina e minha tia Alcina, elas me criaram, né? E assim, eu tenho muito orgulho, porque a minha mãe tinha que trabalhar, perdi meu pai cedo, e eram essas 2 mulheres negras que me criaram. E naquele quintal tinha curimba, jogo, jogatina, jogo do bicho, pagode. E eu tive orgulho de ver no quintal da minha casa a falecida Jovelina Pérola Negra. Pô, que do caralho. Eu tinha meus 5 para 6 anos e lembro de Jovelina Pérola Negra cantando no quintal da minha casa. Caralho, com a minha avó, com o meu avô. Pô, a minha casa era uma coisa de louco. Porque era isso tudo junto, misturado. Entendeu? Tinha hora que eu tinha certeza que eu nem era branco. Eu falei, eu já sou preto. Porque todo mundo na minha vida era preto. Eu só era o único branco. Entendeu? Então, desde cedo, eu fui treinado e acostumado a combater o racismo desde cedo. Desde cedo. E aí o meu tio Nestor, esse meu tio, ele teve filho com a minha tia Celina. A minha tia Celina depois morreu e o meu primo Alberto ficou vivo. Aí ficou meu tio Nestor, morreu, minha tia Celina morreu e ficou meu primo Alberto, que foi criado e cuidado o resto da vida pela outra mulher do meu tio, a minha tia Alcina, que se arvorou em ser mãe daquele que era filho do marido dela. Era uma harmonia, porque viviam os 3 juntos. Hoje a gente chama de trisal, né? Mas o meu tio, já rompendo todo e qualquer paradigma dos anos 60 e 80, vivia num trisal, e até onde eu posso entender, era uma harmonia
fantástica naquele quintal. Entendeu? João, então, vamos falar um negócio aqui que é importante, cara. Que hoje a gente tá com uma promoção pro pessoal que tá aqui, né? Que vai ser só hoje, né? Então, você, jovem, que quiser receber aí na tua casa o livro novo do João, O Exército Vermelho na Mira de Vargas, uma pesquisa do caralho. Daqui a pouco eu vou soltar pro João falar da pesquisa, e aí o João vai falar uma hora, vai falar enquanto ele quiser, enquanto ele aguentar sobre a pesquisa. Tá? Vocês vão ver que negócio do caralho que é. O que a gente fez? A gente fez um preço especial para vocês hoje. O gerente ficou louco. Vocês vão meter aí o comando Vargas, tá? E vocês estão vendo que tem um formulário. Quando você abrir esse formulário aí no comando Vargas, você vai poder preencher o formulário. E aí qual que é o rolê? O livro entregue em qualquer lugar do Brasil, 70 pila. 120 pila você leva o livro e essa placa nova de Stalingrado, tá? Tudo entregue, frete free, beleza? Tudo é com frete garantido já, com frete incluído já. Todo esse dinheiro, gente, vai direto pro João. Eu não vou receber um centavo, o João vai receber 100%, não tem editora, não tem ninguém, é direto pro João. O João bancou esse livro do bolso dele. O que eu pude ajudar de achar gente para fazer as coisas, de achar a gráfica, de diminuir os custos, eu já fiz. Mas a real é que o João simplesmente virou e falou assim, foda-se, eu quero que isso aqui seja publicado, eu quero que isso aqui esteja disponível. E ele fez o bagulho na raça, tá? Então todo mundo que participar aqui hoje e comprar vai estar ajudando o João Cláudio, tá? Então assim, O Exército Vermelho na Mira de Vargas, livro novo do João, 70 pila, entregue na tua casa, tá? Se você quiser levar uma placa de Stalingrado junto, aí você paga 120, tá? E você vai, tudo isso no comando Vargas. Por enquanto só tem o livro físico, né? O pessoal tá perguntando se tem e-book, por enquanto não tem e-book. Tá? Depois eu vou ver se eu arrumo um jeito de transformar isso em EPUB pro João poder vender o e-book, que tem muita gente hoje que não tem mais espaço para pôr livro e tal. Nós vamos dar um jeito de transformar isso em e-book, mas ainda não tem. Tá? Então, por enquanto, é o livro físico, é só entrar no formulário, ir preenchendo, vocês mandam o Pix lá pro João, ele vai ir recebendo os Pix, depois ele vai pegar a tabelinha do formulário que eu vou mandar para ele, vai mandar direto para tua casa. Não tem erro, gente. Tá? Então, assim, importante pra caralho. Quem puder colaborar é muito importante, cara, porque, assim, é um puta trampo que ele tá fazendo, tá? Então, já fico muito grato. Ó, só enquanto eu tô falando aqui, já tem 2 pessoas que já pegaram o livro e a placa, tá? Então, já começa aqui, a gente já começa muito bem, já começa ajudando aqui. Porque a ideia, gente, é exatamente fazer a divulgação. E livro no Brasil é caro pra caralho. Tá? Então, assim, o João pagou e ele ainda pagou uma edição pequena, né? Quanto menor é a edição, mais caro fica a edição, tá? Então, você que puder aí colaborar, cara, você tá trabalhando com um puta trampo militante, você tá trabalhando com um trampo de um historiador do caralho, maluco que tá fazendo pós-doutorado, o cara que domina um assunto de frente pra trás e de trás pra frente. Único brasileiro na história galardoado com a medalha da Rússia por conta do trabalho dele sobre a Grande Guerra Patriótica, tá? Tem um único pesquisador brasileiro na história que ganhou um prêmio da União Soviética por causa do trabalho que ele fez sobre a Segunda Guerra. Vocês estão vendo esse homem aqui do lado, aqui com vocês, tá? E não foi uma, não, foi 2, né, João? Foi 2. Foi 2, irmão. Eu tive o prazer de ser homenageado 2 vezes pelo governo russo pelo meu trabalho. Eu carrego comigo esse orgulho. Olha isso, cara, né? Então, assim, nós estamos falando de um trabalho, meu irmão, que é outro nível, é outro patamar aqui, tá? Aqui nós estamos em outro patamar, tá? Então, assim, quem puder, né? Além de tudo, cara, não é simplesmente o fato que você vai estar ajudando o corre do João. Porra, João tem pós-doutorado, tem doutorado, tem medalha, tem o caralho A4, mas o João trabalha fazendo livro, vendendo placa e dando aula para criança. Porra, isso tá? Camarada Pitilo dá aula para menino,
vende as plaquinhas dele, vende os dioramas dele, faz os livros dele, cara. Tá? Então, assim, só pra vocês pensarem, cara, o grau de absurdo que é. Esse homem devia ser professor titular, podia ser professor titular de qualquer universidade do país. Qualquer universidade do país que tivesse esse cara aqui no corpo, quem ganhava era a universidade, quem ganhava era a pesquisa, quem ganhava era a reitoria. Tá? Mas não tem concurso. Então tem que emendar um pós-doc no outro, tem que correr, fazer o corre todo sozinho. E os corre do João é todo sem bolsa. Nem bolsa de pós-doc ele tem. O homem fazendo mais uma pesquisa inédita, vai ser a quarta, quinta pesquisa inédita que ninguém nunca encostou na vida que ele vai fazer, sem bolsa, tá? Então não é tipo assim, porra, o João tá lá com a bolsa de pós-doc dele complementando aqui. Não, não tem bolsa. Tá? Então, assim, é um trampo foda, é um trampo abnegado, é um trampo pesado que é feito pelo João. Então eu peço para vocês de coração mesmo, gente. Hoje não manda nada para mim, manda tudo pro homem, cara. Manda tudo pro homem. Tudo que você fosse mandar para mim hoje, não manda. Manda para ele, tá? Manda pro João, aqui do outro lado, minha câmera é invertida. Manda pro João, porque esse maluco aqui, cara, faz um trampo pelo nosso campo, cara, que é indelével, tá? João, vamos começar a falar do livro, porque, para variar, tem meia hora que a gente tá conversando, e a gente não falou uma linha do livro até agora, nós contamos todos os casos, rimos pra caralho. Deixa eu te contar uma rapidinha. No outro dia o cara me mandou uma mensagem assim, pô, professor, gosto muito das suas lives com o João, mas vocês demoram muito a entrar no assunto. Aí eu escrevi para ele assim, camarada, com todo respeito, desde o momento que liga a câmera, o assunto já começou. Foi você que não entendeu. É isso, cara. O assunto somos nós, cara. Que isso? Entendeu? O jardineiro é Jesus e o assunto somos nós. Entendeu? Porra. Ué. Pode ficar tranquilo, meu amigo, que aqui assunto é o que mais tem. João, você tá emocionalmente preparado, meu amigo? Pô, meu querido, olha, sempre que eu tô aqui com você, a emoção é muito grande. Porque eu já falei para você várias vezes, eu te devo esse momento. Esse livro aqui, ele só saiu graças às suas orientações. Foi você que me orientou a gráfica, foi você que me apresentou a companheira Gandalf, que não é a do Senhor dos Anéis. Gabriela é um monstro, né, cara? Que não é a do Senhor dos Anéis, que não é a Gandalf, que não é a do Senhor dos Anéis. E outra coisa, hoje eu disputo um espaço aqui na internet graças ao seu incentivo. Porque a todo santo dia eu recebo uma mensagem assim, professor, conheci você por intermédio do João. Então isso aqui é uma obra que você sinta-se dentro dessa obra. E eu quero dizer que agora uma coisa que eu ainda não falei para ninguém. Todo mundo me cobra do Aço Vermelho. O Aço Vermelho vai sair, a despeito de todos e de todos. Não tem Heleno, não tem Bolsonaro, não tem Cucareca nem Xereca cabeludo. Vai sair o Aço Vermelho. E eu já falei para o meu companheiro aqui, João, eu faço questão que você escreva a apresentação do Aço Vermelho. Não, o Aço Vermelho vai sair, terceira edição do Aço Vermelho. Eu estou fazendo paulatinamente as correções, estou enxertando coisas que estão faltando, devagarzinho, e nós vamos ter a apresentação do João. Eu faço questão, porque ninguém nesse mundo me incentivou mais a estar aqui do que o João. Então eu devo ao João esse momento, eu devo ao João esse livro, eu devo ao João a divulgação das placas, eu devo ao João o avançar do meu Instagram, eu devo ao João o avançar do meu YouTube, e devo ao João a determinação de estar aqui, porque eu era uma pessoa extremamente refratária a isso. E aí, vendo o João, eu falei assim, caralho, eu tenho que embarcar aí, porque esse cara é foda. E o João é foda. É foda com F, é foda com PH, é foda. Eu já falei aqui, deve ter gente nova, eu vou dizer. O João cumpre um papel que muito partido político não cumpre. Esses partidos todos de esquerda tinha que um dia tirar um minuto e ver uma live do João e falar assim, caralho, eu preciso fazer uma formação como o João faz. O João
tem mais de 100 mil seguidores aqui no YouTube e agora na Twitch, não é à toa. O João não está aqui prometendo Bolsa Família, auxílio emergencial, sol na terra, nem praia de Copacabana. Sabe o que o João promete? Luta, muita luta. É isso que o João promete. E o João não engana ninguém, ele fala que vai ser difícil. Quando você toma a decisão de se politizar, de se conscientizar, você pode ter certeza que vai ser difícil o resto da tua vida. O Raul Seixas dizia, se eu fosse burro, eu sofreria menos. Contigo, João. Ó, só para te dar a notícia boa aqui, tá? Aquela hora a gente tinha 2 livros vendidos, agora nós temos 20, tá? Já saiu 20 livros aqui e 85% das pessoas também, são 17 livros com placa, 3 só o livro. Então vai sair placa pra caralho também e vamos ajudar aí. Jovens, vamos começar então a entrar no assunto do livro em si mesmo, né? Como vocês já notaram, pelo que a gente falou, né, o livro ele traz uma pesquisa muito extensa, né? Traz uma pesquisa muito extensa, por quê? Porque ele é baseado na pesquisa dos jornais da época, os principais jornais que corriam à época, que cobriam a guerra no Rio de Janeiro, e a documentação que à época não era uma fonte pública, que à época era uma fonte fechada e que só foi aberta muito a posteriori. Qual que é o grande trabalho brilhante de historiografia do João aqui? É exatamente ter conseguido achar nos documentos aonde que essa documentação que ninguém conhecia, que o grande público não tinha acesso nenhum, norteava aqueles jornais que na época eram o maior meio de mídia no Brasil, juntamente com a Rádio Nacional. Tá? Lembrando que toda a documentação que vem dos porões do governo, que mandava o que podia e o que não podia ser dito, servia tanto para os jornais, seja de grande circulação, seja de pequena circulação, como também para todos os veículos radiofônicos do Brasil. Então, o que você tem? Você tem um controle estatal pardo, é uma eminência parda ali atrás. Todo mundo na época sabia que tinha, mas não tinha a oficialidade. Isso era um controle estatal oficioso, ele não era oficial. Né? O oficial era o que o Brasil falava. O oficial era, por enquanto, estamos neutro. O oficial é não, agora estamos do lado dos aliados, estamos com todos eles, abraçando todos eles. Todo mundo nos aliados era verde, mas o russo era verde escuro e sentava no fundão. Tá? E o João levantou isso em cada um desses jornais, e o João foi ler documentação minúscula de órgãozinho dentro do DOPS, órgãozinho dentro de cada lugar, e DDoS para o caralho a 4, para conseguir achar quais foram essas notificações e como que elas permearam tanto a nossa política interna como a nossa política externa. Tá? Externa. Isso aqui que é muito importante também. Por quê? Porque o João não se satisfez em olhar simplesmente a documentação interna do governo. Ele já contou aqui pra gente. Ele foi olhar os arquivos do Itamaraty. O que é o Itamaraty? O Ministério de Relações Exteriores do Brasil. O que o Itamaraty faz? A política externa do país. Quem é responsável pela política externa do país, em última instância, é o próprio presidente. Só que ele delega isso ao chanceler. E toda essa documentação, ela ia e voltava o tempo todo nos níveis mais altos do governo. Então você tem um trabalho de historiografia que é um trabalho de tecer uma colcha. Você tem vários retalhinhos ali que estão soltos, um jogado embaixo de uma cama, um no fundo de um porão, o outro dentro de uma gaveta, e o João teceu essa colcha inteira, que aí quando você pega a colcha inteira, você fala assim, ó, tem um desenho. Agora a gente consegue ver a figura completa.
O que o João fez, o trabalho do historiador, o trabalho de historiografia que foi feito aqui, é igual o trabalho do cara que recebe o que era um mural em 150 mil cacos. E você tem que juntar os cacos para saber como é que o mural era. E o João nos traz esse mural. O João nos traz algo que a gente não sabia. O ineditismo desse trabalho é o que torna ele tão importante. O trabalho do João é inédito porque o João conseguiu provar de forma indelével, com fatos materiais atestados em documentação histórica primária, que existia uma política pública do governo, existia uma política de Estado brasileiro para escamotear a sua população o que estava acontecendo de verdade na Segunda Guerra Mundial. E o João ficou satisfeito em fazer isso? Não. Não. Quando o João fez isso, ele falou assim, mas não basta eu achar que isso aqui está sendo escamoteado. Eu preciso de ver midiaticamente nos jornais dos Estados Unidos, eu preciso ver nos jornais da Grã-Bretanha, se eles estão fazendo a mesma coisa. E aí o João foi analisar os jornais de grande circulação à época dos Estados Unidos, os jornais de grande circulação à época da Grã-Bretanha, as fontes disponíveis lá fora. E aí quando você vê lá fora, você vê que mesmo com todo o anticomunismo, mesmo com... Porra, gente, nós estamos falando aqui de Churchill. Né? Nós estamos falando da sequência Chamberlain-Churchill aqui. Mesmo esses caras, né? Mesmo esses caras não faziam na imprensa deles 1/10, 1/100º do que estava sendo feito aqui no Brasil. E aí estão me perguntando, porra, mas o livro é mais voltado para o historiador ou é uma leitura fácil para qualquer um? Meu irmão, o livro pode ser lido por menino de final de 1º grau. Não precisa ser de 2º grau para ler. Se você tiver um primo que esteja na 7ª série em diante, porra, agora tem 7ª, 8ª, 9ª, não chama série, chama ciclo, caralho, 4, nós somos velhos, nós não sabemos. Mas se você tiver um primo de 11, 12 anos de idade, ele lê rindo. Ele lê num fim de semana. E aí eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês terem ideia. Primeiro, né, o projeto gráfico do livro é bonito pra caralho, sacou? O livro é todo bem cuidado, é um livro bonito, é um papel bom. Eu ainda falei com o João, não, você vai pedir esse papel nessa gramatura, nessa cor, para não doer o olho, para ser bom de ler, tá? E o livro, jovens, traz toda a documentação. O livro traz a documentação. Você não passa 3 páginas aqui sem ter uma fotona de jornal gigantesca para te mostrar o que estava acontecendo. Tá? Eu vou abrindo a esmo, 2 páginas que eu passo, uma página é jornal. Toda a documentação original, toda a documentação primária que estava derretendo, está aqui para sempre na sua mão. Esse é o trabalho que o João fez. Eu sei que eu adiantei pra caralho, falei coisa pra caralho. Vou passar a palavra pra você, camarada. Que a gente já tá também com 40 minutos de live. Vamos tentar fazer uma coisa mais curta. Vou passar pra você. Fala uma horinha aí e a gente vai dando nosso jeito. Conta agora pro pessoal o que foi esse trabalho, o que você descobriu, como que você viu, qual que é o caminhar de 39 até 45, como é que era antes de Kursk, como é que foi depois de Leningrado, como é que foi Stalingrado, como é que foi a porra toda, né? Para o pessoal ter uma noção do que é esse trabalho. Lembrando, jovens, que hoje, só hoje, infelizmente, você que está no YouTube vendo esse vídeo depois... Compra o livro direto com o João. Procura o João e chora. Eu tenho certeza, vou fazer melhor. Eu vou quebrar as pernas do João aqui. Você que está no YouTube vendo isso aqui depois, você pode mandar uma DM lá no Instagram do João, no Guerra Patriótica, falar assim, João, eu quero o livro e a placa pelo mesmo preço que estava no dia da Twitch, o João vai te garantir, tá? Então, para todo mundo da Twitch hoje, para quem tiver no YouTube depois, pode meter aí na tranquilidade, vai lá,
manda uma mensagem pro João que ele vai te garantir o preço. R$70 o livro entregue em qualquer lugar do Brasil, R$120 o livro mais a placa de Stalingrado. Você que tá na Twitch com a gente aqui ao vivo, mete o comando Vargas no chat, meu irmão, porque tem um outro detalhe também, tá? O livro é tiragem pequena, tá? O livro é tiragem pequena. Este livro vai acabar, e esse livro vai acabar rápido porque o João fez poucas cópias, porque ele tirou absolutamente tudo do bolso dele. Até agora, nesse momento, com 40 minutos de vídeo, já vendeu 30. Já venderam 30, tá? Então, a real é que não vai durar mais tanto tempo assim não, então garanto o seu. Tá, João? Deixar você aqui, cara, com a palavra, layout solo, bonitão. Fala pra gente, cara, conta, chora suas pitangas, fala de tudo que você passou, esses 2 anos de merda que você passou aí pra conseguir garantir essa porra toda, tá? Eu vou estar aqui no fundo te ouvindo em silêncio. João, meu xará, esse livro não aconteceria sem você. E a publicidade que você está dando nesse livro é algo assim muito fantástico. Ele surge do meu desejo, da minha fome de Segunda Guerra Mundial. Eu sou um homem que há 25 anos estuda a Segunda Guerra Mundial por conta do Exército Vermelho. Há 25 anos atrás, eu entendi o seguinte: porra, tem uma guerra com o Exército Vermelho. E aqui no Brasil não tem nada sobre isso. Cadê as fontes? Eu, há 25 anos atrás, 26 anos atrás, para ser mais exato, eu não fazia noção que eu iria estudar, que eu iria pesquisar, a minha vida era outro rumo. Mas aí, em um determinado momento, eu decidi fazer a licenciatura em História, e aí eu fiz a minha licenciatura em História na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e escrevi a minha monografia, que vai dar origem ao livro Aço Vermelho. Mas eu escrevi esse livro despretensiosamente. A primeira tiragem do Aço Vermelho tinha 30 exemplares, porque eu não tinha dinheiro. Dinheiro é coisa que eu nunca tive. E aí, de repente, eu recebi uma comunicação da Embaixada Russa no Brasil, e aí eu recebi uma ligação da Voz da Rússia, que hoje é Sputnik, querendo me entrevistar. Eu fui entrevistado e eles queriam saber por que tinha um brasileiro que falava do Exército Vermelho. Eu expliquei. Aí, passou-se alguns meses, eu recebi uma ligação do cônsul da Rússia no Brasil, o senhor Andrei Budaev, que eu devo muito carinho a ele, e ele me liga e fala assim: professor, tudo bem com o senhor? Aqui é o cônsul da Federação Russa no Estado do Rio de Janeiro. Eu, na memória, fiquei até em posição de sentido, pelo telefone. Eu falei: senhor cônsul, prazer. Ele falou: senhor, eu preciso que o senhor venha aqui ao consulado urgente. Eu falei: meu Deus, o que eu fiz de errado com a Rússia? Vão me fuzilar, né? Apareci lá no consulado, fui recebido com pompas e circunstâncias, e ele queria meus dados, porque estava se fazendo 70 anos da vitória da Segunda Guerra Mundial. E ele queria que eu fosse um dos homenageados no Kremlin, porque quando se fez 70 anos da vitória, em 2015, a Federação Russa mandou chamar todas as pessoas no mundo que reverenciavam a memória do Exército Vermelho. Só que isso ia ser no dia da vitória, 9 de maio. E a reportagem com o meu nome só saiu no dia 2 de maio. E ele me chamou lá urgente e falou assim: eu preciso dos seus documentos, eu preciso de tudo seu, porque eu vou mandar o senhor para o Kremlin. O senhor vai receber uma homenagem da mão do presidente Putin. Eu falei: meu Deus, eu desmaiei quase. Falei: só faltava essa. Eu tomando um biricutinho com a vodka, no Kremlin, abraçado com o meu compadre Putin. Eu ia fazer essa foto, né, João? Não ia perder essa foto. Eu com o meu compadre Putin, pô, era melhor que a foto com a K. E aí ele preparou tudo e eu, assim, muito aturdido, falei: meu Deus, eu vou pro Kremlin, eu não tenho nem roupa, um frio do caralho. Eu tenho minha proteção natural aqui, polar. E aí ele mandou isso para lá e eu fiquei stand-by, né?
Aí um dia ele me ligou e falou assim, professor, olha só, devido o pouco tempo, o Ministério das Relações Exteriores não consegue mais incluir o senhor no protocolo. Não consegue. Porque faltam 6 dias para homenagem. E eu, infelizmente, só descobri o senhor agora. Mas eu tenho ordens aqui do Ministério das Relações Exteriores de lhe homenagear. Está aqui. Eu falei, senhor cônsul, não precisa dessas coisas. Eu vou lhe homenagear com a medalha da vitória. O senhor recebeu aqui a medalha da vitória do consulado da Federação Russa no Brasil. E eu, obviamente, que eu fiquei muito emocionado. Aqui está a documentação da minha medalha. Toda medalha tem que ter uma documentação. Senão, qualquer um pode falsificar a medalha. Está aqui a documentação que veio do Ministério das Relações Exteriores. Ó, vou mostrar uma coisa para vocês. Esse aqui era o pingente do meu cordão. Esse aqui era o pingente do meu cordão. Aí, o que acontece? Eu agradeci a ele, fiquei emocionado. E aí, a partir daí, eu passei a receber todo um contato, todo um carinho da Federação Russa, né? Nunca mandaram dinheiro nunca mandaram. Mas mandaram carinhos, afetos, e aí eu me tornei referência nisso. Como eu fui fazer o mestrado, como o João falou para vocês, eu fiquei muito ansioso de tentar entender a Segunda Guerra Mundial, porque eu já estudava a Segunda Guerra Mundial a partir da participação brasileira. Mas eu tinha problemas com as narrativas que davam conta de um Brasil da Segunda Guerra Mundial assim, muito vitorioso, muito resplandecente no campo de batalha, e foi. Mas a minha questão era como é que foi o Brasil politicamente, socialmente, na sociedade, culturalmente? Como é que um país que vivia uma repressão duríssima do Estado Novo, o Vargas era anticomunista visceral, como é que esse país que vai para a Segunda Guerra Mundial, que manda tropas para o teatro de operações da Itália, como é que esse país que combateu o fascismo aqui dentro, muito, e aí eu quero pedir licença a vocês, por favor, companheiros e companheiras, não aceitem a história que o Getúlio era fascista. Por favor. Nós temos que ter apreço pelos conceitos. O presidente Getúlio Dornelles Vargas poderia ser autoritário, conservador, reacionário, mas ele não era fascista. Não era fascista. E desde 1938 ele mandou prender todos os fascistas. Antes que alguém fale assim, João, mas e a Olga? Companheiros e companheiras, se vocês querem saber sobre a Olga, leiam, escute e vejam o que o nosso querido comandante em chefe, Luiz Carlos Prestes, fez. Eu tenho certeza que a nenhum de nós doeu mais a morte da Olga do que a do companheiro dela, Luiz Carlos Prestes. De norte a sul, de leste a oeste, o povo todo grita, Luiz Carlos Prestes. Que isso fique na memória das novas gerações, porque isso era o que se cantava lá no final da década de 20 da coluna Prestes. E eu, como fui do partido de Brizola, o Prestes era presidente de honra do PDT, eu tive prazer e a honra de estar uma vez com o Cavaleiro da Esperança aqui na Vila da Penha, aqui no subúrbio do Rio de Janeiro, na Escola Grécia, o dia que teve uma palestra do Prestes. E isso foi em 1988, 89, e eu era muito pequeno, eu fazia movimento estudantil, acho que eu tinha 14 para 15 anos, e eu vi aquele bando de homem velho, e eu achava que o Prestes era grande, o Prestes era baixinho, já muito curvado, com os papéis na mão. Eu vi ele entrar aqui na Escola Municipal Grécia,
E eu vi aquele bando de homem grande, velho, cantar isso, né? E eu nunca mais esqueci isso. De norte a sul, de leste a oeste, o povo todo grita Luiz Carlos Prestes. Foi algo que, para mim, com 14 anos, era algo emocionante, né? E eu ouvi a palavra do comandante Prestes. Inclusive, o companheiro Lampião, que fez a live comigo sobre o Sendeiro Luminoso, ele tem as fitas gravadas dessa palestra. Eu já pedi a ele essas fitas para a gente digitalizar e colocar isso a público, que isso é um documento histórico, essa palestra com o nosso Cavaleiro da Esperança. O Prestes sai da cadeia no final de 44 e ele vai se aliar ao Vargas. Não porque ele tivesse carinho pelo Vargas, mas porque ele entendeu que a conjuntura era muito perigosa. O fascismo era muito mais perigoso do que o Vargas. E depois, quando o Vargas volta em 50, o PCB e o Prestes vão se aliar ao Vargas de novo. E vocês podem procurar aí no TikTok, no YouTube, uma fala, tem várias falas do Vargas, que ele fala o seguinte: as questões pessoais sucumbem diante das questões coletivas. Então, todo esse ideário que eu tive na minha formação política, eu já vou fazer meus 50 anos, eu vou fazer 50 anos e sou um homem que milito desde meus 13 para os 14 anos. Comecei na AMES, Associação Municipal dos Estudantes Secundaristas, passei para a UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, terminei na UNE e depois me filiei à Juventude Socialista do PDT. Por favor, o PDT que eu militei não tem nada a ver com esse aí. O PDT que eu militei foi de Brizola, de Darcy Ribeiro, de Teotônio dos Santos, Vânia Bambirra, dessa turma, do Mauro Marinho, Neiva Moreira, Jacques Dornella, Ivan Proença, só guerrilheiro. Comandante Altair. Eu tive o prazer de conhecer o comandante Altair, que foi guerrilheiro junto com Lamarca no Vale da Ribeira. Prazer de conhecer o comandante Altair. Comandante Clemente. Já falei aqui na minha live que vou trazer aqui o comandante Paulo Gomes, que lutou junto com o Marighella, era do grupo de assalto, dos grupos especiais do Marighella. Vou trazer ele aqui. Aqui não, lá, quero que o João esteja também comigo. Vou trazer o comandante Paulo Gomes, que foi guerrilheiro junto com o Marighella, e tive o prazer, quem não assistiu, assista Cidadão Boylesen. Assista Cidadão Boylesen. Tive o prazer de conviver com o comandante Clemente até o final da vida dele, e ele era um homem fantástico. Carlos Eugênio da Paz, 01 do Marighella, nos grupos táticos. Tive o prazer de conviver muito com ele, muito. Ter foto com ele, carinho do comandante Clemente. Homem de armas, homem de armas. Quem quiser ver uma reportagem boa, acessa lá a reportagem do Geneton Moraes, falecido Geneton Moraes, falando, entrevistando o comandante Clemente, e ele vai contar o dia que eles enquadram o comandante do 2º Exército de São Paulo na porta da igreja. E o comandante do 2º Exército, o general, lá fala assim para ele: Clemente, hoje ninguém vai morrer. Hoje ninguém vai morrer. Assistam esse depoimento, que é algo apoteótico da LN. Eu tive o prazer de conviver com a turma do MNR, do Movimento Nacionalista Revolucionário, e da LN, Ação Libertadora Nacional, e alguns companheiros da VPR também, da Vapalmar, e porque eu muito jovem, né, entro no PDT e essa turma já estava lá de cabeça coroada. Hoje estou eu aqui de cabeça coroada. Parece que foi ontem que eu tive com essa rapaziada. Enfim, mas eu vou trazer o comandante Paulo Gomes e estou tentando. Vou ver se eu consigo trazer o comandante Ivan Proença também. Vamos ver. Eles já estão com uma idade muito avançada e muitas das vezes eles não se sentem confortáveis com esse ambiente de internet. Mas eu vou tentar falar com eles. O comandante Jacques Dornella, se vocês quiserem saber quem foi Jacques Dornella, comandante guerrilheiro de Caparaó, sargento de infantaria do Exército Brasileiro, documentário Caparaó, ele aparece lá, junto com o comandante Amarelo. Assim que meu filho nasceu,
meu filho devia ter um ano e meio, eu fiz questão de botar o meu filho e o comandante Jacques Dornelas, fiz uma foto, mandei moldurar e guardei. Para que ele não vacile, né? Vai que vacila. Amanhã ou depois eu não estou aqui, vira coxinha, aquela foto compromete ele. Pô, tu estava com o comandante guerrilheiro, vai que tu vira coxinha. Enfim, bom com o livro. Eu fiz essa sala só para apresentar a mim, para vocês, porque que eu tive essa pegada de discutir o governo Vargas com relação aos comunistas. Porque eu já estudava o Exército Vermelho e a minha dúvida era o seguinte: como é que o Brasil, que era um país anticomunista, um governo anticomunista, Prestes preso, Olga extraditada, todo o movimento comunista na clandestinidade e o Exército Vermelho ganhando Moscou, Leningrado, Stalingrado, Kursk, Operação Bagration, toma Berlim, sacode geral os fascistas. Como é que o Brasil viu isso? Aí, primeiro eu fui nos jornais, como o João deu o roteiro aí. Chegando nos jornais, eu via coisa assim, mas óbvio que eu sei que havia uma censura feita pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, muito cruenta. Muito cruenta. Deixa eu contar uma coisa para vocês, que pouca gente sabe. O chefe do DIP, se chamava Lorival Fontes. Para vocês terem ideia, quem é que era o chefe do Departamento de Imprensa e Propaganda? Preste atenção nisso que eu vou falar. Isso que eu vou falar pode ser verificado na internet, para ninguém me chamar de mentiroso. O Mussolini, Benito Mussolini, falou o seguinte: no mundo, ele não colocou nem o Hitler nesse balaio, que apesar da Itália ter tido uma participação merda, o Hitler era baba-ovo do Mussolini, não era o contrário, não. O Hitler era fã do Mussolini. O Mussolini é que mandava documentos para o Hitler ler. Quem embasou a política ideológica do Hitler foi o Mussolini. Foi o contrário, não. Apesar da Itália ser aquela merda militarmente. Eu posso falar isso de carteirinha, que eu tenho passaporte italiano, depois eu mostro aqui para vocês. Minha família é tudo italiano, tudo fascista. Ninguém vale porra nenhuma. Eu não sei nem como é que eu me salvei. Então, o que acontece? Mussolini vai escrever para o mundo todo ouvir, em 1941, se eu não estiver errado, no mundo, as 3 maiores autoridades em fascismo são: eu sou o Mussolini, o Conde Ciano e o Lorival Fontes no Brasil. Para vocês terem ideia, quem é que era o homem encarregado da censura no Brasil? O Mussolini falou assim: eu e Hitler, não. Falei, Goebbels, não. Eu, Conde Ciano e Lorival Fontes no Brasil. Para vocês verem a importância que o Brasil tinha naquele momento, o movimento fascista. Professor João, mas por que o Getúlio não era fascista? Porque em 1938, meus companheiros e companheiras, o movimento fascista no Brasil chamava-se integralismo, que era comandado por um galinha verde chamado Plínio Salgado. O Plínio Salgado era um intelectual. Aqueles intelectual de merda, mas era um intelectual. O Brasil tinha o maior partido nazista fora da Alemanha. E mais, a maior unidade da Ambiver era a unidade de espionagem, contra-espionagem alemã. A sede era aqui. Entendeu? O almirante Canaris apontava o Brasil como a região mais importante, sem dizer que você tinha um ABC fascista. Eles acreditavam que a Argentina poderia ser uma aliada, o Chile,
e o Brasil, ABC. Mas o Getúlio, que era um homem popular, entenda bem, eu estou falando popular, ele percebeu que essa história de eugenia da raça não era com ele. Porque ele vai autorizar a macumba, vai autorizar a capoeira, vai reabilitar o samba e vai garantir o voto à mulher. Na França, na década de 30, não se podia votar. Mas o Getúlio garantiu o voto às mulheres no Brasil. Claro que aí vai ter o Estado Novo, vai ter 37, vai ter o golpe. Aí é outro pagode. Aí a gente marca outro dia para conversar sobre isso. Mas eu sempre falei assim, porra, como é que nesse ambiente extremamente reacionário, pincelado e banhado por fascistas, como é que o Partido Comunista sobreviveu a isso? Aí eu fui ler o livro da minha querida professora e filha de Luiz Carlos Prestes, Anita Prestes, foi minha professora no mestrado da UFRJ aqui no Rio de Janeiro, História Comparada. Ela tem um livro muito bom, 1942, da mobilização à insurreição armada, da resistência à insurreição armada. Leiam esse livro, que é muito bom. Aí eu fui um dia conversar com meu querido professor, Francisco Carlos Teixeira da Silva, uma das maiores autoridades da Segunda Guerra no Brasil. Falei, professor, olha aqui, esses livros aqui, escritos pelas essas cabeças coroadas brasileiras da Segunda Guerra Mundial, eles não dão conta daquele momento. Aí ele fala assim para mim, João, aquele momento está no Itamaraty. Você está disposto a pesquisar? Eu falei, estou. Isso vai precisar de muitas horas, de muitas análises, de muito conhecimento para interpretar aquilo ali. Eu falei, eu estou disposto a isso. Então você faça o seu mestrado História Comparada e que a gente vai fazer a comparação do tempo presente e da documentação feita pela União Soviética com relação ao período. Show. Aí, como o João falou, fui para o Itamaraty, que é o Clube do Estado, a Hemeroteca da Biblioteca Nacional, Fundação Getúlio Vargas, e comecei a condensar documentos. E aí, qual foi o meu espanto? Eu descubro documentos que nunca tinham sido mexidos desde o final da guerra. Eu vou mexer em documentos que estavam mortos desde 1945. E aí esses documentos, eles mudam a história do Brasil. Só que quem escreveu a história do Brasil no período é gente assim, muito graúda, como o João falou. Pô, eu não sou professor de lugar nenhum, eu não sou nada, eu não tenho... Como é que eu vou brigar com essa turma? Brigar com professores da UFRJ, da USP, da Unicamp, da UF, da Rural, gente que dá aula no exterior. Como é que eu vou dizer que esses caras estavam errados? Que a pesquisa deles estava rasa? E aí eu falei, bom, a única maneira que eu tenho é transformar essa porra num livro. Eu fundamento, eu dou o fundo, foda-se. Eles que se virem para lá para dizer que eu estou mentindo. E aí eu começo a achar um bando de documentos falando da censura, onde o Lorival Fontes, o Eurico Gaspar Dutra, que vai se tornar presidente do Brasil, e na época ministro do Exército. E aí eu vou descobrir um bando de gente ligada ao Vargas que falava o seguinte, não deixa isso aí no jornal. Vitória dos russos em Moscou, pelo amor de Deus, não avisa nada. Vitória dos soviéticos em Moscou não conta para ninguém, pelo amor de Deus. Publica ali uma manchete ali, Getúlio ama o povo. No lugar disso. Então teve toda uma guerra midiática para esconder do povo brasileiro as vitórias soviéticas. Mas por que eles queriam, se o Brasil é um Brasil conservador e reacionário, por que eles precisavam esconder isso dos brasileiros? Aí se descobre que mesmo na clandestinidade havia um respaldo muito grande do movimento comunista na sociedade brasileira, principalmente entre os operários,
entre os trabalhadores urbanos, entre uma classe média letrada. Nós estamos falando da década de 40. Então, a gente pode falar de classe média letrada. Então, isso vai ser um Deus nos acuda. Só que o que acontece para o nosso benefício? As forças reacionárias, fascistas, elas não estavam satisfeitas com o proceder do Getúlio. Porque em 1938, o integralismo tentou dar um golpe, tentou matar o Getúlio, invadiu o Palácio Guanabara, aqui no Rio de Janeiro, onde hoje é sede do governo do estado do Rio de Janeiro. Eu até estou torcendo que alguém entre lá em Márcio Cláudio Castro. Não estou pedindo isso, não. Por favor, Alexandre Moraes, não é discurso de ódio. Mas vai que alguém entra lá no Palácio Guanabara com a bomba, com a granada. Sabe como é que essas coisas hoje em dia acontecem? O mundo está muito violento, né? Vai que cai um meteoro no Palácio Guanabara, né? Isso acontece. Vai que o Palácio Guanabara também já está muito velho, desaba essas chuvas aqui no Rio de Janeiro, soterra o Cláudio Castro, olha aí. Problema sério, né? Mas eu não estou torcendo para essas coisas, não. Alexandre, por favor. Então, o que acontece? Em 1938, eles tentam assaltar o poder. Porque eles percebem que o Getúlio não ia embarcar nessa aventura fascista. O Getúlio gostava de preto, de pagode. O Getúlio queria samba. O Getúlio tinha um monte de vedete, amante. Getúlio tomava um goró, fumava um charuto. Esse homem era popular de massas. Entendeu? Esse homem não ia embarcar nessa eugenia da raça. Não podia nem embarcar na eugenia da raça. Ele tinha 1,5 metro. Como é que ele ia dizer que ele era ariano de algum lugar com 1,5 metro? Já não ia. E aí o Getúlio vai entender uma questão brasileira, é a brasilidade. E aí eu invoco o meu querido professor da CIB. A brasilidade, né? Nós somos o povo do terceiro milênio. Nós não somos mais do segundo milênio, terceiro milênio. Povo novo, uma raça nova. E aí o Getúlio vai entender isso. O Getúlio fala, não, esse negócio de eugenia da raça, supremacia, isso aí não é comigo. Eu gosto de preto, eu gosto de favelado, de samba, mais conservador, reacionário, autoritário. Como é que cabia isso, né, nesse difuso Brasil cultural, né? É o sincretismo cultural brasileiro. Depois a gente pode até marcar uma live para falar sobre isso. Aí a antropologia, aí a gente chama Darcy Ribeiro, chama o Paulo Freire, chama o Florestan e chama o Rui Mauro Marini para ajudar nesse quesito. Chama o Zabzabia também, porque tem a questão geográfica, e o Newton Santos, Zabzabia, a gente resolve dessa forma. Então, o que acontece? O Getúlio, quando há o ataque a Pearl Harbor, novembro de 1941, o Getúlio é um dos primeiros países da América Latina a ministrar solidariedade aos Estados Unidos e, na mesma coisa, ele congela a relação com o Japão. Ou seja, em novembro de 1941, Getúlio já estava aliado com os Estados Unidos. O Getúlio vai perceber que toda aquela alegria, toda aquela euforia que existia comercialmente com a Alemanha estava encerrada. O bloqueio atlântico, feito pelas belonaves inglesas, já não permitia mais que os navios alemães viessem aportar aqui no Rio de Janeiro. Então, Getúlio ele muda a chave. Pragmaticamente, ele fala o seguinte, eu não tenho como ficar com a Alemanha nazista, porque eu não compactuo daquela ideologia e eu estou vendo que a nação que vai despontar são os estadunidenses. E mais, eu como anticomunista, eu preciso me escudar em alguém. Vou me escudar aqui no Roosevelt. Porque tem documento que você vai ler que ele fala assim, o Roosevelt está domando o Stalin. Existia um medo do Stalin. Meu irmão, o Stalin causava mais medo no Brasil que a peste negra na década de 30. Se tu falasse, ó, o Stalin ali na esquina, corria todo mundo. Mas aí o Getúlio vai fazer um movimento popular. Ele vai mandar o Brasil para a guerra. Quando ele manda o Brasil para a guerra, ele contraria os aliados, porque o Churchill vai dizer o seguinte, não, o Brasil na guerra não. E o Roosevelt vai falar o seguinte, não, a gente
até pensou em fazer uma operação com o Brasil, mas a gente quer que o Brasil ocupe a Guiana Francesa e os Açores. O Vargas vai dizer o seguinte: olha, nós não vamos ocupar os Açores, porque os Açores são portugueses, são dos nossos irmãos, vamos fazer isso. E nós não vamos ocupar a Guiana não tem nada. A minha tropa não é tropa de ocupação. Eu preciso que mande a minha tropa para o teatro de operações. Por quê? Porque nesse livro aqui tem uma série de documentos que o Vargas vai falar. Eu tenho que me preparar para o pós-guerra, não é para a guerra. A guerra está ganha. Eu tenho que entender o que vai acontecer no pós-guerra. Então eu preciso ter um exército moderno. Então o Brasil ele já participava da luta contra o fascismo aqui, internamente. Aqui tem documentos que mostram a prisão de células fascistas no Brasil em 41 e 42. Já havia, por parte do Getúlio, uma determinação para combater o fascismo aqui dentro. Professor, mas o Getúlio anticomunista. Companheiros e companheiras, atentai-vos. Eu, João Carvalho e mais um bando de gente, nós somos professores de história. Nos deram um diploma. Nós não podemos ser levianos. Nós estamos presos a conceitos. A gente pode até mudar esses conceitos. A gente pode criticar esses conceitos. Mas a gente não pode subverter esses conceitos desde que isso seja discutido com a comunidade acadêmica. Por mais pelega e sem vergonha que ela seja, a gente tem que ter um debate. Então, cabe chamar o Getúlio de fascista? Eu digo a vocês que não. Porque o Getúlio pós-42, ele vai mudar a chave. Ele vai pegar toda a velha guarda fascista do governo dele e vai afastar. Ele vai mandar o Lorival Fontes embora, Filinto Milha, ele vai mandar uma série de reacionários que fizeram parte da Revolução de 30 e do golpe de 37 do Estado Novo para escanteio. E mais, vai autorizar o trânsito das informações sobre a União Soviética. Só que eu escrevo no final do livro. O Getúlio Vargas, Getúlio Dornelles Vargas, era inimigo da União Soviética. Inimigo da União Soviética. Ele ficou até o final da vida dele contra a União Soviética. Por quê? Estou falando até 45, perdão. Até o final da vida dele, até 45. Por quê? Porque ele reclamava que a União Soviética participou de um projeto que tinha como fim ao cabo assassinado. Que o levante de 35, por favor, nunca chamem 35 de intentona. Intentona é intento louco. Isso é depreciativo. O levante de 35, ele tinha como uma das premissas assaltar o poder do Rio de Janeiro e preciso fosse assassinar o chefe de Estado. Quando o Vargas lê isso, ele se sente traído. Porque ele fala assim, porra, eu ofereci o comando militar da Revolução de 30 ao Prestes. Como é que o Prestes tinha um plano para me matar? Ele vai levar aquilo para o lado pessoal, ele vai ficar assim, muito assustado, ele vai ficar atemorizado com a questão dos comunistas no Brasil, principalmente por serem comunistas estrangeiros. Adolfo Berler, a própria Olga. Então ele vai achar que tinha uma grande infiltração comunista no Brasil, de origem internacional, patrocinada pela União Soviética. Então eu vou no livro, devagarzinho, entendendo o seguinte. Bom, a União Soviética venceu em Moscou em 41. Porra, tinha toda essa propaganda nazista no jornal brasileiro. Como é que eles narraram a derrota? Aí eu vou descobrir que eles não narram a derrota de Moscou. Porque toda e qualquer afirmação que enaltecia o Exército Vermelho estava sob censura. Então, há toda uma cambalhota, um duplo carpado aerado, para os jornais publicarem fragmentos, muitas das vezes mudando o nome de lugar. Na vez de chamar de Stalingrado, chamava de a Grande Curva do Volga, porque hoje Stalingrado até inclusive se chama Volgogrado.
você tem duas grandes curvas do Volga, que é a curva o leste, né? Que é a curva ali de Kerch, ali na direção do Rostov, e você tem já a oeste, e a leste já a grande curva já chegando em Stalingrado, apontando ali para Moscou, naquele radial de Moscou. Então eu falei, pô, como é que o Brasil viu a Batalha de Stalingrado? Vou nos jornais, pouca coisa. Eu falei, vou nos arquivos. Fui no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, está toda a documentação presidencial, pouquíssima coisa. Vou no Itamaraty. Chego no Itamaraty, descubro que a diplomacia brasileira acompanhava a guerra de lupa. A diplomacia brasileira, ela era obrigada a conhecer a guerra na sua plenitude, que ela trocava informações com Washington, com Londres, e isso com a França Livre na Argélia, né? E isso falei, caralho, é um grande achado, que nunca ninguém mexeu com esse material. Eu sou o primeiro brasileiro a mexer com esse material. Então vamos em frente. Aí eu comecei a peneirar essa informação, relativizar, buscar fontes. Aí comecei a ler livros estadunidenses, material inglês. Eu vou ali tentando traçar um paralelo. Resumo da obra. Esse livro, ele não tinha a pretensão de reescrever a história do Brasil. Mas o que ele mostra aqui para o público? Numa linguagem, o João até falou, teve alguém que perguntou, mas a linguagem é uma linguagem acadêmica, técnica? Não. Esqueçam isso, companheiros e companheiras. Vocês veem como é que eu falo. Eu escrevo como eu falo. É quase que algo instrumental. Eu não carrego essas pompas acadêmicas e já sofri muito por isso. Inclusive, teve uma banca que eu fui criticado, me acusaram de ter uma linguagem jornalística. Eu não sei se foi crítico ou elogio. Eu estou tendo a dúvida até hoje. Entendeu? Mas, enfim, para mim, está tudo certo. E aí eu fui pegando esses documentos, e eu já tinha isso guardado, por causa da minha dissertação de mestrado. Eu ligo para o João, uma dessas lives nossas que dura horas, porque a nossa live dura horas, mas depois que desliga a câmera, ainda fica mais horas aqui, eu e o João, conversando por uma série de assuntos. E aí, numa dessas, eu falei, João, estou com isso aqui, eu quero lançar isso antes de lançar o Aço Vermelho. Aí ele falou, João, liga para essa gráfica, fala com essa companheira. E eu fui muito feliz que eu pude ter essa companheira lá, Gabriela Gandalf, dela conseguir condensar de maneira muito bonita, numa granulação legal, numa letra legal, toda essa documentação. Isso aqui é um documento para a vida. Porque se aqueles documentos um dia sumirem, eles estão aqui. E estão aqui com fundo. Estão aqui com fundo. Eu pego aqui, ó, asperge. Peraí. Deixa eu botar aqui a lupa. Aqui. Deixa eu ler um negócio para vocês aqui interessante. Ó. A palavra Stalin era proibida de dia e de noite. Falou Stalin, fudeu. Quero achar aqui um documento que proíbe o aniversário da Revolução Soviética, 41. Winston Churchill vai fazer um texto saudando a importância da Revolução Soviética e da figura do Stalin. Quando isso chega no Brasil, a censura aqui cai para trás e fala assim, censurar o discurso do Winston Churchill. Ele é demasiadamente elogioso a Joseph Stalin. Ou seja, eles tinham medo do Stalin. Getúlio, se visse o Stalin, morria do coração. Tem a ordem de apreensão dos livros aqui. Enfim, o João leu, sabe onde é que está isso aí depois. Eu tenho documentos aqui do Roosevelt, inéditos. Eu tenho documentos do Dutra dizendo o seguinte, presidente Vargas, se a gente for para a guerra, a gente vai abrir isso aqui para os comunistas. Ou seja, todo o proceder político do Estado Novo, de 41 a 43, é preocupado com os comunistas. Então, esse anticomunismo
que a gente João, vive. desculpa te atrapalhar aqui, é só que você tava falando dos livros, cara. E é impressionante como que a burrice só muda, né, com o tempo, mas permanece igual. Os caras vão em cima de 2 livros da Calvino e não vão em cima do resto, cara. Saiu. Calvino traduzia direto da Progresso de Moscou. A Calvino só publicava livro marxista-leninista hard. Os caras vão em cima de 2 livros e o resto passa, cara. E eles vão em cima dos 2, mais nada a ver, assim, sabe? Tá passando atrás. Porra, Manual de Economia Política do Lápidos e Ostrovitiano. Vendia 70 edição. Foda-se, sacou? E aí os caras vão em cima do livro por quê? Porque tem um nome. Porque tem um nome na capa. Sacou? O erro de ousar demais foi ter posto o nome do Bigode na capa. Sabe? É impressionante. É só porque esse momento, cara, como eu ria, cara, porque eu tenho vários livros da Calvino aqui, cara. Eu também tenho aqui, cara. Sacou? Eu tenho a coleção de literatura da Calvino. A Calvino publicava literatura chinesa realista, cara. Sabe? Durante o período revolucionário da China, cara. Os caras não liam nada, velho. Passava tudo. Eu só queria fazer um comentário, porque quando eu vi... Não, eu vou terminar e vou te devolver só dizendo o seguinte. João, como é que culturalmente nós retroagimos? Porque lá na década de 40, a gente tinha uma Calvino que se dedicava a pegar essa literatura fantástica, vindo da União Soviética, traduzir. Eu vou pegar aqui, daqui a pouco eu vou te devolver a palavra, eu vou pegar aqui, tem coisa aqui em casa que é assim, não tem mais em lugar nenhum. O livro está se desfazendo. E isso aqui é um resgate desse momento. Quando eu fui para a banca com isso aqui, né? E aí a banca, sabe como é que é a universidade, né? A universidade não tem companheiro. Eles estão preocupados com ponto e vírgula. Eles estão preocupados se a ficha catalográfica está em dia. Estou preocupado com isso. E aí eu sento lá, no FRJ, com esse... Já teve o primeiro problema. O meu orientador é meu inimigo. Ele odiou esse livro. Ele falava assim, esse livro é stalinista demais. Aí eu falava para ele assim, não, algum problema? Eu me fazia de bobo. Rapaz, um professor universitário, um doutor, um homem velho, com essas pantomimas. Eu falava, você é professor, mas o senhor procura aqui quantas vezes aparece a palavra Stalin. Você manda mensagem subliminar. Ele parecia o Lorival Fonte, 80 anos antes da Ana de censor. Olha como é que tu já vai com a banca minado. O teu orientador é teu inimigo. Quando abriu a banca de dissertação para isso aqui, ele começa assim, vocês desculpem o meu orientando, porque ele quer ser um outsider. Eu falei, caralho, eu cumpri todos os rapapéis acadêmicos. Aonde eu quero ser outsider? Se for outsider para tacar fogo nessa porra dessa universidade, muquirana, burguesa, sem vergonha, eu sou. Para fundar a Universidade Operária, eu sou. Eu e Politzer. Me chama... O dono da Universidade Operária no Brasil, Jorge Politzer. Foda-se. Vai ler os princípios elementares de filosofia do Politzer. Entendeu? Eu aceito até pegar o Gramsci. Pega o Gramsci e bota aí. Não tem problema. Eu não tenho síndrome de arrabado. Bota essa porra toda aí, que eu discuto com Deus e o mundo. Porque eu tô com o camarada aqui, ó. Eu tô com ele. Eu ando com ele. Quem anda com ele não anda sozinho. Quem anda com ele não anda sozinho. Sabe por quê? Ele uniu prática e teoria. E ele ganhou 2 guerras. Ele ganhou a Guerra Civil e ganhou a Segunda Guerra Mundial. Vai tomar no cu quem fala mal do Stalin. Quem fala mal do Stalin nunca conseguiu atirar nem uma pipoca numa rolinha. E não vem falar mal do Stalin aqui não. Vai pra puta que pariu. Enquanto eu tiver vida e saúde, eu vou defender o camarada com unhas e dentes. Não é por causa de fetiche, não. Academicamente, nós temos elementos mais do que seguros, fontes mais do que acertadas para dizer aqui, ele vale a pena ser estudado.
ele vale a pena estar em qualquer bibliografia, porque o documento que ele escreve sobre as nações, sobre as nacionalidades, é uma coisa fantástica e atual. Aquela porra que eles fizeram lá na Europa, balcanizaram a Europa, destruíram a Iugoslávia, destruíram a Tchecoslováquia, destruíram a União Soviética, para virar o quê? Principado fascista? Para virar Principado fascista? O caralho, vai ler aqui o que o homem falou. Aí, ele está dando fio-fio para esse bando de otário. Então eu fiz questão, porque o Getúlio está de pistola na mão, o Getúlio queria acertar o Vargas. Mas o Vargas, em nenhum momento, vai escamotear o seu papel, de liderança popular de massa. Ele vai tomar 2 golpes, 45 e 54. Em 54, o Vargas já é outro. E o Stalin era imortal. A contribuição do camarada, do Gashvili, para a história da humanidade é algo que vai transcender. E não me venha com essa história de você é stalinista. Eu não posso ser stalinista, Stalin já morreu. Eu não me chama mais de brizolista, que o Brizola morreu. Eu hoje sou João Carvalhonista, que o João está vivo. Eu vou fundar essa teoria. João Carvalhonista. Pronto. Quer me definir? Eu sou João Carvalhonista aqui no espaço virtual. E o dia que eu estiver com o João tomando chopp, a gente está na prática. Pronto. Mas não me venha com essa pantomima. Então, está aqui. Eu tenho muito orgulho de ter lançado esse livro, do João ter lido, do João ter me feito a crítica, de ter falado. Esse livro aqui, para mim, ele é muito importante, porque é a minha contribuição para reescrever a história do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O Vargas, em 43, no final de 43, ele vai tomar vergonha naquela cara redonda dele, depois da derrota dos nazistas em Cusco. E aí ele vai entender que um novo mundo vai raiar. E esse novo mundo que iria raiar, ele não estava mais atrelado ao dogma tecnofascista, muito menos aquele liberalismo estadunidense. Porque nós não podemos esquecer que o Roosevelt é o homem do New Deal. Nós não podemos chamar o Roosevelt de liberal. O Roosevelt é o homem do New Deal. É o homem que é a favor de dar dinheiro para pobre, sem contrapartida. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, para devolver agora a palavra para o João. Tem 2 momentos na Segunda Guerra Mundial que, para mim, são muito emocionantes. Todos aqueles momentos da União Soviética, eu vou sentar aqui e vou chorar. Agora, no Brasil, tem 2 momentos muito importantes. Primeiro, quando Roosevelt fala o seguinte para o Vargas: você é o pai do New Deal. Você é o pai do New Deal. E manda estampar nos jornais todos de Nova York. Vargas é o pai do New Deal. E outra, quando Roosevelt, no auge daquele problema todo, Estados Unidos entrando na guerra, ele vai a Casablanca. O Roosevelt é um homem alto, quase 1,90 m, tinha poliomielite, um monte de problema de saúde, bebia muito, fumava muito. Ele saiu num C-5. Eu já tive o prazer de entrar no C-5, nunca voei. Entrei só no avião de museu. Meu irmão, aquilo ali é uma coisa horrível. Pague para entrar e reze para sair. Ele me pega um C-5 nos Estados Unidos, ali em Fort Lauderdale, atravessa o Atlântico, infestado de submarino alemão, vai lá em Casablanca para se encontrar com Roosevelt, para discutir as operações na África e, futuramente, a Operação Torch, para a tomada da Sicília, 2 anos depois, mas já escrutinado. Nesse meio tempo, ele radiofonia para o Getúlio e fala assim: presidente Getúlio Vargas, eu queria que o senhor me encontrasse nos Estados Unidos. E o Getúlio Vargas fala para o Roosevelt o seguinte: presidente, eu estou em guerra, nós estamos em guerra. É um momento muito perigoso, muito delicado de eu sair do Brasil, eu não posso sair do Brasil. Se o senhor quiser, venha ao Brasil falar comigo, o senhor vai ser muito bem recebido. Ele voa de Casablanca para Parnamirim, em Belém do Pará, e aquela foto bacana no Jeep,
no Jeep Willys, eles com o chapéu Panamá, Getúlio, Roosevelt, Almirante Garra e o ordenança do Almirante Garra. O homem, um dos homens mais poderosos do planeta, o presidente Roosevelt, vem ao Brasil falar com o presidente Vargas. Aí eu não vou, não. Vai falar comigo, né? E aquela foto icônica, eles de paletó branco, chapéu Panamá. Eu acho que eu já falei isso para o João, mas vou repetir. Sei que é uma turma nova. O Vargas fala o seguinte para a filha dele. Rio Grande do Norte, camarada. Parnamirim é Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, Parnamirim. Ele vai falar o seguinte para a filha dele. Eu falo com que idioma? Meu inglês é péssimo. Aí a filha dele fala, papai, só fala no francês, que é a linguagem da diplomacia universal. E aí, quando eles vão informar ao Departamento de Estado, o Keffer informa ao Roosevelt, falando assim, o presidente Vargas vai falar em francês. E o Roosevelt fala o seguinte, meu Deus, não dá certo, meu francês é péssimo. Olha a erudição do presidente Vargas. Aí volta o comunicado, e o comunicado fala, PT, né, que começava PT, essa coisa a gente mais velha, fala PT saudações, PT que ia começar o comunicado, tive o prazer de ler o comunicado no Itamaraty, diz o seguinte, PT, presidente Roosevelt tem dificuldade com o francês. E aí o Oswaldo Aranha fala, no problem, a gente intermedia no inglês. E aí é avisado o presidente Vargas, o francês não vai rolar, você vai ter que usar o inglês. Aí ele fala, deixa comigo. E eles se tornam, já eram grandes amigos, né? E essa proximidade vai colocar o Brasil na guerra e vai incentivar todo um projeto antifascista no Brasil. É isso que está aqui. Só que a vanguarda disso tudo foi o movimento comunista brasileiro. Viva aos comunistas brasileiros. Eles estão sempre na vanguarda do processo. Às vezes a gente está pequenininho, às vezes a gente não tem condição de auferir no processo macro, mas a nossa resistência intima muita coisa. João, é contigo. Já. Cara, eu faço o trem errado aqui todas as vezes, porque eu tô começando na internet. Aí, na terceira é da sorte, João. Jovens, vocês tiveram aí o prazer, né, de ouvir essa aula magna do João, tá? Desculpa, eu esqueci de voltar o som. Voltei o som, pronto, o som tá resolvido. Jovens, vocês tiveram o prazer de ver essa puta aula magna aqui do João, né? Eu quero agradecer demais a todos vocês e eu quero ver só se eu cometi um erro. João, quantos livros que tinha sobrado? Vai dar para atender todo mundo? Então, até o presente momento, venderam 55, tá? Ninguém vai ficar a pé. Tá, então assim, até o presente momento venderam 55 livros, tá? Eu esqueci de perguntar isso para você, então peço desculpas, né? Porque eu não sei se tinha sobrado ou não, mas qualquer coisa, não. A gente manda a mensagem para os meninos da Rotaplan e fala, então, aqueles da sobra que ficaram ali no fundo da gráfica, entendeu? A gente dá um jeito. Pode continuar que ainda temos uma gordura aqui. Não, beleza. Então, jovens, né, vocês que estão vendo aqui, né, aproveitem esse momento. Quem está no Twitch, comando Vargas. Quem está no YouTube, entre em contato com o João. Vê se sobrou do livro. Sobrou. Entre em contato com ele, conversa com ele. Tá? Porque esse livro vai esgotar muito rápido. É um livro foda, é um trabalho historiográfico ímpar. Vocês tiveram o prazer de ver aqui. E isso que vocês viram aqui, cara, é o prepúcio do iceberg, cara. João, deixa eu só falar uma coisa que eu não posso deixar de falar isso. Esse livro eu escrevo com o meu querido professor Luiz Edmundo Tavares. O professor Luiz Edmundo Tavares, ele é professor do Departamento de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele já se aposentou. Ele se aposentou agora na pandemia. E eu não posso deixar de falar uma coisa que o Luiz Edmundo falou para mim. Pela memória
Ele não morreu, não, mas pela memória de Luiz Edmundo, o Edmundo uma vez falou assim para mim: se eles dependem de mim para falar mal do Stalin, para que aí me concedam alguma coisa, eles podem ficar com isso para eles. Porque mal do Stalin eu não falarei nunca. Eu posso fazer críticas, mas falar mal do Stalin, nunca. Foi isso que eu ouvi de Luiz Edmundo Tavares na confecção desse livro. Então, eu quero só repetir as palavras de Luiz Edmundo Tavares. Como o João falou, fiz a minha licenciatura em História na UERJ, meu mestrado em História Comparada na UFRJ, meu doutorado em História Social na Unirio. Hoje estou fazendo meu pós-doutorado em História Política na UERJ. Não. Planejo, no ano que vem, 2024, fazer um mestrado em Relações Internacionais, também em alguma universidade pública. E o tema também vai ser a União Soviética. E pretendo finalizar minha vida acadêmica fazendo uma pós-graduação em História Militar na Unirio, onde fatalmente o tema vai ser o Exército Vermelho. Se eles dependerem de mim para jogar algum lixo em cima do nome do Stalin, eles que tirem o cavalinho da chuva. Porque isso não farei jamais, nem se tiver senil. É isso, jovens. Aqui, ó. Nessa casa nós defendemos o homem, porra. Meus amores, tá? Nós estamos chegando É o mínimo, aqui no... é o mínimo que se podia esperar de nós, pela nossa consequência, pela nossa honestidade. Eu cheguei a te mostrar esse aqui, que coisa linda. Isso é fantástico, isso é lindo. Isso aí é ter a certeza, isso é ter a certeza que o homem está te vigiando a todo momento. Se eu falar bobagem aqui, eu olho para ele, o homem tá olhando. Ele manda o raio laser. Já é na hora. Jovens, Comando Vargas, garantam o seu livro, garantam a sua placa, apoiem o trabalho do meu querido professor, do meu querido camarada, do meu querido companheiro, do meu querido amigo, João Cláudio Platini Pitilo. Puta trampo que ele faz aqui. João, você sabe que a casa é sua, prazer incomensurável, estamos voltando aí com o Mundo Vermelho. Esse é só mais um de milhões que a gente vai fazer. A gente já estava aqui na coxinha no começo, combinando os próximos que nós vamos fazer, né? Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente na Twitch, o tempo todo travado em 700 pessoas, no meio da tarde de férias, 700 pessoas vendo o tempo todo. Fica tranquilo, na hora que chegar no YouTube vai ser 1.500, 2.000. Tá? Foguete não tem ré. Se o foguete, a não ser o foguete do Elon Musk. O foguete do Elon Musk tem ré, volta e cai. Mas tirando o foguete do Elon Musk, meu irmão, o foguete não tem ré. Né? Então cresce e cresce. Você sabe, cara, a alegria que eu tenho de estar junto contigo, cara, dividir essa trincheira com você é uma puta honra para mim. Obrigado pelo seu trabalho. João, eu te agradeço. Não, cara, eu te falo de coração, cara. Eu te agradeço por mim, eu te agradeço pela nossa geração, eu te agradeço pelos que ainda não nasceram e daqui a 30 anos vão ter oportunidade de ter acesso ao teu estudo. Tá? Esse João, trabalho que a gente faz é um trabalho que fica perene, cara. Isso, é isso que eu quero dizer. Eu não vou me cansar de te elogiar, eu já falei isso para você. Porque eu acho que esse trabalho que tu faz aqui é muito foda, cara. É muito foda. Eu sei que você tem mulher, tem 2 filhos, tem teu trabalho. Eu sei que tu corre para um lado, corre para o outro. Não é fácil, mas eu sei o quanto que tu abre mão da tua vida pessoal para fazer essa comunicação direta, que às vezes cansa, às vezes te suga. E eu sei que tu tem 2 filhos pequenos, eu tenho um. Às vezes eu estou fazendo uma live aqui, meu filho entra aqui, papai, vamos brincar disso. E às vezes eu até me sinto meio culpado. E eu tenho certeza que tu se sente culpado duplamente, que tu tem 2. Mas a gente entende que a nossa contribuição para o processo é isso aqui. A gente pode alavancar toda uma geração a partir disso aqui. E o avanço tecnológico, João, nós somos de uma geração que a gente, para fazer uma reunião com 5 pessoas, a gente ficava todo alegre. Caralho, veio 5, soltava até foguete. Hoje você tem oportunidade, às vezes eu acompanho tuas lives. Caralho, tem lá 20 mil visualizações. Caralho, João mandou recado para 20 mil pessoas.
Cara, Entendeu, cara? Não, Isso eu é recebi foda. eu recebi Foda. o e-mail da estatística do mês passado, cara. Mês passado, o canal teve 1 milhão de visualizações e 18 milhões e 700 mil minutos visualizados. Dá 35 anos humanos ininterruptos em um mês. E eu tenho certeza que esse 1 milhão que te ouviu não vai rezar para pneu, não vai tomar cloroquina, nem vai ficar rezando na porta de quartel. É isso que interessa. É isso. Vamos supor que esse cara não se comprometa tanto, mas ele pelo menos não vai vacilar. Pelo menos, porque eu toda hora recebo alguém aqui, ô João, professor, te conheci pelo intermédio do João. Aí eu escrevo lá, chegou bem, veio bem referendado. Porque, irmão, eu já falei isso. Você sabe que no meu estudo hoje eu me dedico a estudar a guerra híbrida. E cada vez mais eu vou avançando nisso. E eu sei que você cumpre um papel de contraofensiva a essa guerra híbrida no patamar midiático, no patamar cibernético. Eu queria estar. Eu até falei para minha mulher, falei, se eu ganhar na Mega Sena da virada, vai dar merda. Ela, por quê? Eu falei, vai dar merda porque eu vou pegar o João. A gente ia montar um mega centro, a gente ia botar uma antena do tamanho do Sputnik, a gente ia botar um satélite nosso em órbita e fudeu. Eu vou entrar em cima do Jornal Nacional. Vou baralhar a comunicação do mundo. Eles vão ter que me matar, não vai ter jeito. Aí ela, então é melhor tu não ganhar a Mega Sena. Eu falei, vai dar merda. Vai dar merda. Vai ficar viúva você, a mulher do João. Vai dar merda. Eu falei para ela aqui brincando. E ela, meu Deus do céu, tu tá pensando em ganhar a Mega Sena para isso? Tu não tá pensando em viajar e passear? Eu falei, depois. Primeiro vamos infernizar o capital. Porque é óbvio. O nosso compromisso é com isso. Eu poder estar aqui, receber o teu convite, estar com você, falar para essa rapaziada que te segue é um prazer e eu estou ao pé do canhão. Entendeu? A única coisa que eu vou cobrar você aqui na frente da tua turma, já te mandei esse pedido, vai escrever a apresentação do Aço Vermelho. Não, isso aí já está fechado. O Aço Vermelho, 4ª edição, eu estou corrigindo ele meticulosamente. É porque, como a situação está brava, eu peguei mais aulas para dar lá em Nova Iguaçu. Eu estou aqui de calça, que eu cheguei do trabalho agora. Eu já vim correndo para dar aula. Eu acordei às 5h20 da manhã, fui dar aula, cheguei e estou aqui a postos aqui para estar aqui contigo, porque eu sei que isso aqui me ajuda e é muito importante. Então, nós vamos avançar nisso. Eu acho que o ano de 23 está fértil para a gente. Vamos tacar fogo no mundo vermelho. Nós temos que fazer a parte 3 do Sendeiro Luminoso. Temos. Eu fiz um sendeiro lá no canal. Eu vi. Mas ainda falta falar muita coisa. E amanhã, eu vou antecipar aqui a você. Amanhã, eu vou fazer... Eu nunca fiz nada gravado. João, tu sabe que eu estou engateando no mundo cibernético. Amanhã, eu vou tentar fazer algo gravado para depois subir para o YouTube. Mas eu acho que vai dar merda. Por quê? Porque essa live do Sendeiro ressuscitou antigos fantasmas que eu tinha na década de 90. E eu recebi um comunicado via puxão de orelha, lá de cima. Tu já imagina, né? Lá em cima, você já imagina onde é que é lá em cima. E eles falaram assim, faltou falar isso. Eu falei, vocês bancam? Eles falaram que vão bancar. Mas não pode ser ao vivo. Vai ter que ser gravado e depois subir ao vivo. Eu falei, olha, rapaz, eu já vou fazer 50 anos. A minha barriga está grande pra cacete. Eu tô tomando aqui, remédio de pressão. Vocês vão me botar lá no boi, vai dar merda. E eles falaram assim, porra, tu virou otário? Aí mexeram com a minha moral, né? Me chamaram de otário, falaram que eu tô velho, que eu tô gordo. Eu falei, aí não, eu vou bancar essa porra. Aí eles falaram, mas é governo Lula, tá mais suave. Eu falei, acredita, vai, acredita nessas coisas. Enfim, amanhã eu vou fazer uma loucura aqui, vai dar merda. Vamos ver no que vai ser. Vai ser gravado
e eu vou subir depois. Vamos ver o que vai dar. Eu espero que eles estejam ocupados correndo atrás do Bolsominion e me liberem. Mas vamos ver. É isso então, jovens. Quero agradecer a todo mundo que esteve com a gente aqui o tempo todo. Tá? 63 livros vendidos só aqui na live. Tá? Tudo nosso pra caralho. Valeu demais, moçada. A gente volta. Eu volto aqui na Twitch provavelmente amanhã. Tá? E canal tem hoje à noite, tem amanhã, tem sábado. É segunda, terça, quinta, sexta e sábado. São 5 vídeos por semana. Né? João, tomei um esporro essa semana. Eu fiz uma live essa semana lá do golpe. Aí falaram assim, pô, João, dá para você combinar com o João? Eu falei, rapaz, eu não tenho como combinar com o João. O João faz live todo dia. Se eu for tipo combinar de não fazer, eu não faço nunca. Eu falei, olha só, eu só tenho... Eu falei, eu só tenho 4.500 seguidores. O João tem 110 mil. O que eu aconselho vocês? Assiste lá, sobrando tempinho, vem aqui. Aí eles falam, não, mas é que por você. Eu falei, cara, mas não é combinado. Eles acham. Teve um cachorro que era até teu vizinho. Ele falou assim, mas você que anda aí com o João... Eu falei, bate lá na porta dele, né? Atravessa o corredor. Ele falou isso. Assim, ele falou isso. Não, me mandou e teve um que me deu um esporro. É a Vila do Chaves comunista, sacou? Você vai ali no 02. Eu fico imaginando eu para sair do barril, ia precisar da tua ajuda. Aí o que acontece? Teve um que me deu um esporro assim, não, você que anda com o João, vocês podiam coordenar isso aí. Eu falei, camarada, eu estou a mais de 400 quilômetros do João. Nem sempre eu coordeno isso. Aí o João sai lá, eu saio aqui, tu assiste lá, assiste aqui. Mas, não, você tem que entrar em contato com o João. Aí eu, para não polemizar, falei, não, eu vou ligar para o João amanhã. E outro também, um esporro, essa semana, tadinho, eu humildemente, todo bobo, que o meu canal agora monetiza, João. Estou aqui com 13 dólares, todo pimpão, todo famoso. O cara manda assim para mim, professor João, adoro as suas lives, mas o senhor poderia fazer o favor de desmonetizar as suas lives? Porque quando eu ouço no carro, aquelas propagandas me incomodam. Pô, bicho, Aí eu mandei, meu querido companheiro, lhe agradeço imensamente. Eu prometi que eu não ia monetizar nada se eu tivesse ganho na Mega Sena da virada. Como eu não ganhei, esse ínclito professor está caçando esses centavinhos de dólar. Me ajuda aí. Aí ele mandou assim, valeu. Ainda tá puto comigo. Ô, meu companheiro, me ajuda aí, me ajuda aí. É isso, jovens. Uma última dica aqui muito importante, tá? Você que preencheu o formulário, você vai ver que tá lá escrito livro novo do Pitilo. Embaixo tá escrito de todo tamanho, Pix para. E aí tem a chave que é o telefone do João. Já pode mandar o Pix, jovem. Eu vou fazer a tabela aqui, vou mandar a tabela para o João e ele vai mandar para todo mundo que tiver pago, tá? Então você faça o Pix. Não, mas eu tenho que esperar o João me mandar um e-mail? Não. Mas eu tenho que esperar o sinal de fumaça? Não. Um canguru místico visitará a minha família no Natal? Não. Você vai fazer o Pix agora. Você já vai mandar o Pix para o João, ele já está com todos os dados que precisa na tabela, ele vai pegar, vai abrir o aplicativo do banco dele, vai ver fulaninho, vai ir lá tá, fulano, endereço tal, embrulha e manda, tá? Então já pode mandar o Pix agora, é no Pix do João Cláudio, não é no meu, tá? O Pix do João Cláudio está de todo tamanho lá no formulário, tá? No começo do formulário, então manda bala lá no formulário. Mas eu preenchi e perdi o formulário. Comando Vargas. Aí o formulário para absolutamente todo mundo. Já colaram, inclusive, teu Pix aí no chat. Vocês podem fazer até melhor. Manda Pix para ele de tudo quanto é valor, entendeu? Quem quiser comprar o livro, compra. Quem quiser só doar, doa também, que ajuda pra caralho. Tá? Então, quem quiser comprar a placa também, entra lá no Instagram que tem placa nova. É isso, mas o João vai mandar para vocês, né, cara? Então, assim, por favor, quem preencher, né, já manda o Pix de uma vez. Eu pedi para ele para deixar todo mundo deixar o e-mail de contato. Por quê? Porque o João vai ver lá e vai falar assim: beleza, deu 65, teve uma quebra aqui,
40 mandaram o Pix. Ele vai pegar o e-mail dos outros 25 e vai falar assim, aí, camarada, tem interesse ainda? Manda essa porra aí. Né? Mas você que puder adiantar, já adianta e já facilita, porque quanto mais você adiantar também, antes as coisas chegam na tua casa. Sim. Tá? Então é isso, esse era o recado de hoje. Jovens, beijo no coração de vocês, tio ama vocês tudo na boca. Até mais e tchau, tchau! Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Olá, jovens! Mais um dia, mais um vídeo do canal. E que dia é hoje? Pode ser terça, pode ser quinta, pode ser sábado e pode ser um dia qualquer. Pode ser octofeira, não sabemos. O que sabemos é que isso é um canal de YouTube. Então o que você faz? Você liga o sininho e já fica curtindo tudo, já fica preparado para os próximos vídeos. E esse canal é o fruto do trisal proibido. De quem? Eu, João, minhas redes na tela, seu Rafael Corrêa, melhor editor de vídeos do Brasil, redes de Menino Rafa pela tela inteira e Dona Nune, melhor capista, melhor artista gráfica, melhor tutor. Redes de Dona Nune. Então o tio sorteia 70 livros por mês. Você quer concorrer? Seja sócio aqui, entre no clube de canais e concorra ao seu livro. Alternativamente, você pode mandar acima de R$5 no Pix. Tá aqui o endereço do Pix. Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho, tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João, cupom nas Ciências Revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustore? Tem. Assim disse o João, 20, a partir de 2 pôsteres você ganha 20%. Mas João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15% nos livros do Lava Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial, mas tem, fica tranquilo, assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João, tudo junto, 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de R$20 na autonomia literária. Hashtag assim disse o João, mas, João, não é o bastante, eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala Xie Guhan Lao Xi. Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 Guhan Mandarim. Tá o link aqui embaixo. Milhões de cupons. Em breve a gente volta com outro vídeo. Assina o canal, liga o sininho, curte, comenta, printa um QR Code, tatua na testa, faz o que você quiser. Beijo no teu coração e tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde